Bem, pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a humilhação que o Ricardo Salles sofreu para o Ciro Gomes. Além de perder uma ação, de certo modo, a juíza partiu para cima aí do Ricardo Salles e, de certo modo, arrebentou com ele lá. Essa aqui é a realidade. Então, você tá sabendo aí o que aconteceu. O Ricardo Salles perde uma ação por danos morais aí contra o Ciro Gomes, tá? Então, eu vou te contar tudo isso aí, o que ocorreu lá, como é que a juíza, de certo modo, constrangeu, na minha visão, o Ricardo Salles, tá? Que o Ricardo Salles estava querendo ganhar um dinheiro nas costas do Ciro Gomes, que é esse cidadão aqui, ó, que você está acompanhando aqui. À sua direita aí no monitor, né? Eu acho que deve estar aí à sua direita o Ciro Gomes, e à sua esquerda tá o Ricardo Salles. O Ricardo Salles tá na esquerda, mas você sabe, né? Não é de esquerda. Ó, é o seguinte, antes de falar sobre isso aí, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ação aqui do que o Ricardo Salles ingressou contra o Ciro Gomes. O que acontece, tá? A situação aqui do Ciro Gomes foi a seguinte: o Ciro Gomes foi há um tempo atrás aí a um podcast, acho que essa é a pronúncia, né? Ele foi há um tempo atrás a um podcast e deu uma declaração muito agressiva em relação ao Ricardo Salles, tá? Ele falou o seguinte, que o Ricardo Salles, deixa eu pegar aqui, que eu quero falar fielmente, segundo o que o Ciro Gomes falou em relação ao Ricardo Salles, tá? Ele falou o seguinte, ó, ele chamou o Ricardo Salles ministro do desmatamento e do contrabando, tá? Essa é a situação. E afirmou que ele teria pago R$1.000 para ser hostilizado em um restaurante. Então, o Ricardo Salles ficou sabendo disso, que o Ciro Gomes falou essa barbaridade em relação a ele. Como me chama de ministro do desmatamento? Eu sou o ministro do meio ambiente. Me chama assim, não gostou, vou processar o Ciro Gomes. Lembrando, tá, que o próprio Código de Processo Civil fala que a ação é um direito público subjetivo. Ou seja, resumindo, qualquer pessoa tem o direito de simplesmente processar o outro. Essa aqui é a realidade. Mesmo você sabendo que vai perder, ou mesmo no caso o Ricardo Salles sabendo que ia perder, ele tem o direito. Então, o Salles ouviu isso, o candidato a prefeito, de certo modo, colocar, já ia falar, né? Fazer o mesmo trabalho que eu fiz na Amazônia, em São Paulo, é isso que ele quer fazer. Aí o Ciro Gomes vai e fala essa verdade sobre mim. Que coisa mais absurda, isso não vai ficar assim. Aí ele achou, o Ricardo Salles, que ele ingressando com a ação, que ele ia encontrar a juíza lá, o magistrado, e que ia falar, não, é isso aí, Ricardo Salles, você tá certo. O Ciro Gomes não pode te chamar de ministro do desmatamento e, de certo modo, do contrabando, tá? Essa que é a realidade. E aí, na cabeça do Ricardo Salles era isso. Tava tudo certo, só que houve um problema, tá? Como eu já disse pra você, houve um problema em toda essa situação. A ação é um direito público subjetivo, já te expliquei o que significa isso. Qualquer um pode ingressar com a ação. Ele ingressou com a ação, Ricardo Salles. Primeira instância, perdeu. Aí ele não se conformou, queria R$20.000, ó. O Ciro falou que ele tinha pago R$1.000 para ser, de certo modo, o Ricardo Salles hostilizado. Aí o Ricardo Salles falou assim, não, eu quero R$20.000 de indenização, né, por danos morais, tenho muita moral, né, em razão disso, e o Ciro Gomes não pode falar isso de mim. Beleza, resolvido. Aí o que aconteceu? Ele ingressou com a ação, a juíza falou, não, Salles, você não vai receber esse dinheiro. E o pior, eu não sei se você sabe, mas quando você ingressa com a ação contra alguém, consequentemente, é claro, né? O Ciro Gomes iria pagar exatamente os R$20.000 e mais R$2.000, mais ou menos, que é 10% do advogado do Salles, tá? Ou seja, ia dar mais R$22.000, mais custo de processo. Enfim, ele queria acabar com a vida do Ciro Gomes. A juíza falou, opa, aqui não. Em primeira instância, de jeito nenhum. O Ciro Gomes está correto. Ou o juiz, né? O Ciro Gomes está correto. Aí o Salles falou assim, não, mas eu não aceito isso. Eu não vou ser derrotado. Eu sou um bolsonarista. Eu não vou ser derrotado. Foi para a segunda instância. Chegou lá, de certo modo, perdeu de novo o processo. E aí é ele que vai pagar mais, talvez aí 10% do valor do processo pro advogado do Ciro Gomes, tá? Mesmo o Ciro Gomes falando que ele é ministro do desmatamento, do contrabando e dentre outras coisas. Por quê? O que a juíza entendeu? Eu vou pegar aqui para você. Enquanto isso, você já deixa um like, que é de graça. Essa é uma matéria rápida, expressa, tá?
E aí, o que acontece aqui? Ó? Na última movimentação, a relatora não concedeu recurso especial apresentado por Salles, pois já havia perdido a ação em primeira instância e em segunda instância. Nos autos do processo, olha só o que Salles alegou. Eu nunca fui condenado por crime nenhum. Não foi? É mesmo? Tá, olha só o que o Salles pegou e informou lá no tribunal. Nos autos do processo, o deputado alegou nunca ter sido condenado por crime nenhum, enquanto o Ciro apenas, rememorou o que já havia sido divulgado pela imprensa. O que o Ciro Gomes explicou para a juíza, falou para a juíza, para os desembargadores de modo geral, disse o seguinte: olha, magistrado, Vossa Excelência, o advogado explicou, eu só apenas informei para toda a população o que estava sendo veiculado por todo mundo, por toda a imprensa, né? Aquela reunião lá do próprio Salles falando, ele não falou essa parte da boiada, mas teve a reunião onde tem um vídeo dele falando, vamos passar a boiada, vamos queimar, de certo modo, tudo aí, o que der para poder queimar, depois a gente vaza daqui para os Estados Unidos. Essa parte sou eu que tô aumentando aqui, tá? Mas ele não ocorreu isso não. O que ocorreu foi o seguinte, que o argumento foi acatado aí pela juíza do Ciro Gomes, tá? O Ciro falou assim, eu só apenas disse o que estava sendo veiculado na imprensa, e a juíza aceitou, a Patrícia Martins Conceição. Abre aspas, a entrevista do requerido do Ciro Gomes, no que toca ao Salles, tá? O autor, por si só, não traz violação ao direito da personalidade, ou seja, a honra à imagem do Salles, tá? Só para traduzir aqui para você, não ofende o Salles. Sabe por quê? Por conta disso, ó. Não viola os direitos da personalidade que exceda os limites da campanha eleitoral. É de natureza das eleições aí o ataque ao oponente, não havendo nos autos aí, ou seja, no processo, um fato certo e específico, consistente, tá? Consistente em notícia de discurso especialmente injurioso e difamatório. Melhor, prestigiar a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, disse a magistrada. Ou seja, Salles, você não pode processar ele só porque ele, de certo modo, apenas falou que está veiculado em toda a internet. Quem é você, ô Ricardo Salles? Será que o Brasil, será que as pessoas de São Paulo não te conhecem? Sobre o seu péssimo trabalho, se é que podemos chamar de trabalho, durante todo o desgoverno aí do Bolsonaro? Essa que é a realidade. Então, a magistrada pegou e falou, não vou condená-lo, nem em primeira instância, nem em primeira e nem em segunda e nem em lugar nenhum. Essa que é a realidade. Só faltou falar assim, ó, o que o Ciro Gomes está falando é a pura verdade, está veiculado em tudo, em qualquer lugar do Brasil. Então deu ruim, literalmente, para o Salles, que de certo modo os bolsonaristas estão utilizando agora essa estratégia, dizem que são a favor da liberdade de expressão, quando na verdade não são. Essa que é a realidade, e agora está utilizando a máquina do poder judiciário para poder perseguir as pessoas. Imagina se todo mundo fosse ingressar com a ação pelo prejuízo que o Bolsonaro causou ao Brasil, causou a mim, causou a você. E aí vem esse responsável do Ricardo Salles, porque na verdade, um irresponsável quer fazer o péssimo trabalho que o pessoal de São Paulo que sabe. Agora, se ele for fazer aqui o trabalho que ele fez na Amazônia, você já sabe, a temperatura vai de 38, igual tá aqui, 38, 43 graus aí, vai para 80, tá? Essa que é a realidade. Gente, assim, ó, sinceramente, eu fico impressionado como as pessoas têm a capacidade de votar em pessoas que não fazem nada para poder melhorar a vida da população, tá? Eu fico impressionado, mas enfim, isso aqui não é assunto do vídeo, não vou ficar aqui um assunto específico. A verdade é que o Salles perdeu, pronto, acabou. E essa é uma maneira que eles estão utilizando de utilizar a máquina e o poder judiciário, de certo modo, para poder perseguir as pessoas, tá? Tem algumas divergências com o Ciro Gomes, mas o Ciro não falou nenhuma mentira. Essa que é a verdade. O que você pode acusar o Ciro de qualquer coisa, de meio nervoso, de meio ensandecido, meio não, completamente nervoso, né, Ciro? Não fica bravo não, porque é perigoso você vir aqui querer tirar satisfação. Mas o Ciro Gomes é um cara nervoso, sim, você pode questionar, falar tudo isso.
Agora, dizer que ele tá mentindo sobre Salles é a pura verdade. E ele não falou 0,5% do que esse cara é. Essa que é a verdade. O Brasil só vai mudar, pessoal, a partir do momento... Presta atenção. Vou falar com você. O Brasil só vai... Com você mesmo. O Brasil só vai mudar enquanto as pessoas depois que as pessoas pararem de votar em pessoas que não têm compromisso com o povo, tá? Porque esse cidadão aí, o Salles, além dele prejudicar o Brasil, ele ainda tá agora perseguindo um por um. E o judiciário já entendeu qual é a ideia dos bolsonaristas. Gente, ó, eu não vou estender mais sobre o assunto, porque esse é um vídeo rápido e pragmático. Eu não vou poder dar sequência aqui. A gente se fala no vídeo aí da 8h30, tá? Aguardo você. Comenta aí, por favor, tá? Obrigado aí a Maria Aparecida, a Janete, ao Edgar, ao Max, meu amigo de Roraima. Todos aqueles que comentaram no vídeo, porque assim ajuda a gente, né, ter mais alcance. Abraço a todos vocês.